não no templo necessariamente. O reino de Deus está dentro de vós. Então, todo o ensinamento de Jesus é nos voltando, não é para as coisas que vão ficar aí, mas aquilo que nós vamos levar permanentemente, que é a sensação e a grandeza, as conquistas espirituais. Logo, o eon, ou o ciclo, não é apenas o somatório dos anos, mas Jesus está falando do processo evolutivo da criatura humana. Então, quais são os sinais? Se o processo são as reencarnações, quais são os sinais? Como é que nós vamos entender que o mundo espiritual está mandando sinais do fim do ciclo, do fim da era, do fim do eon, ou do fim do mundo? Vamos entender? Quando se dará o fim das reencarnações, o tempo de carne, que nós enfeitamos como fez Herodes, que nós fazemos cobrir de joias, que nós fazemos cobrir de vaidades, que nós fazemos cobrir de coisas, que nós fomos à academia preocupados de estar sempre belo, tudo bem. Quando é que acaba isso? Quais são os sinais? Em que momento eu não precisarei mais voltar à Terra e habitar outros mundos? Então, o que diz os Espíritos? Na destruição do templo, no fim do homem. O próprio Cristo falava, quando vos transformares em filho do homem. Ele próprio se dizia o filho do homem, mas ele dizia, dos filhos de mulher, Batista é o maior de todos. O que é que significa filho de homem, filho de mulher? O que os Espíritos nos dizem que filho de homem são aquelas entidades que chegaram ao nível em que não precisam mais de reencarnar. Chegaram ao nível pleno, não precisa voltar à Terra. E se vierem, são apenas emissões especiais. Filho de mulher são aqueles que necessitam ainda voltar para entrar no útero materno, reencarnar. Então, mas nesse contexto, quais os sinais que farão reconhecer que está para finalizar o ciclo? Os Espíritos nos têm dito que nós estamos vivendo o momento da transição. Esse momento da mudança, do processo, em que vai separar os bodes e as ovelhas, como faz o Evangelho. Ou seja, os comprometidos e aqueles que não se comprometeram. Joana de Ângeles, num dos seus livros, diz, este é um momento de loucura, não se deixe enlouquecer. Nunca a Terra, certamente, viveu uma experiência tão difícil como agora, em que a relatividade de tudo. Se observarmos, as religiões todas estão passando por algumas provações. Se observarmos as nações todas, até as mais poderosas, estão passando por provações. São sinais de que falava o Cristo de Deus. Ao longo do tempo, ainda observamos nos falsos profetas, nesse contexto, para entendermos, ao longo do tempo e ainda hoje, nós estamos vendo homens de mantos brancos, pretos, amarelos ou vermelhos, apregam-se mestres. Assume, eu sou Cristo. E se não disser, ele próprio é o provedor da mensagem. São os mentores, entre aspas, se dizem, se fazem, são deuses pequenos. Aqui há pouco tempo, aqui na Guiana, um cidadão estimulou uma coletividade inteira a suicidar. Adolf Hitler, de certo modo, fez isso. Na hora que impõe um país a avançar contra o mundo inteiro, está caminhando para o suicídio. Então, ele era o mestre, mas nós aprendemos que o mestre apenas é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Emmanuel, para reforçar o nosso raciocínio, Emmanuel é o mentor de Chico Xavier. Ele disse a Chico, na hora do seu trabalho, Chico, se algum dia eu lhe disser alguma coisa contra o Evangelho de Jesus, ou contra Allan Kardec, e abandone a mim, siga Jesus e siga Kardec. Então, o caminho, a orientação nessa hora de transição, em que o convite à sexolatria, a carne, a droga, os prazeres, nunca foi tão intenso. Tudo se faz pelo prazer. Parece que o tempo é curto para o prazer. Então, nessa hora, é que surge o período da transição, é a hora da mudança, é a hora das dores dos partos. Então, os grandes problemas que estão acontecendo no mundo é porque nós estamos nos preparando para o nascedouro daquilo que os Espíritos chamam do homem novo, que batalha dentro de nós contra o homem velho, que são as nossas cargas de equívocos ao longo das muitas encarnações. Observe que os homens nobres nunca se dizem ou não são vaidosos. Não se tem notícia em nenhum momento que Chico Xavier tenha dito que ele é mestre, ou que é mentor, ou que é santo. Pelo contrário, Chico dizia sempre, eu sou apenas o cisco de Deus. E há um momento
na sua pequenez, na sua grandeza, daí porque simples, porque só os grandes são simples. Os que não são é que se fazem grandes, ou se dizem, ou que se supõem grandes, em que Chico estava passando por profundas dificuldades, e ele no fim de tarde, diz ele próprio na sua memória, ele estava chorando, o dinheiro acabou, no dia 20, não tinha dinheiro para alimentação até o fim do mês, o seu irmão desencarnara, aquele que mais lhe apoiou, o companheiro que trabalhava com ele na psicografia desertou, e ele então no fim de tarde chegou olhando para o sol entardecer e começou a chorar. E naquele momento ele sentiu uma dor enorme no peito, achou que ia desencarnar, sentou no chão, relaxou, fez uma prece, se preparou para ir embora. Naquela hora apareceu Emmanuel. Chico, o que está acontecendo? Emmanuel, eu estou morrendo. Você me espera do outro lado? Não posso, estou muito ocupado, tchau. E ele piorou, não podia ser diferente. Depois chegou a irmã Sheila e disse, ô Chico, o que está acontecendo? A irmã Sheila é maternal, generosa, como as mulheres são, né? Disse, o que está acontecendo, Chico? Estou morrendo, irmã Sheila. O meu mentor, Emmanuel, disse que não vai me ajudar. Você me ajuda? Chico, não posso. Eu tenho um compromisso com o Emmanuel, tchau. E ele piorou mais uma vez. De repente chegou o doutor Bezerra. O doutor Bezerra é o paizão, paternal. Ele falou, o que houve, Chico? Doutor Bezerra, será que o senhor tem um remedinho para essa mula manca que está aqui? Doutor Bezerra, Chico, eu nunca fui veterinário, mas vou lhe dar um remedinho e você vai ter uma longa vida. Viveu mais 50 anos. Então, é a pessoa não ficar pobrezinho de si mesmo, lamentando. Nós temos a mania de achar que as pessoas têm que ter pena de nós. Ao invés de ser pessoas positivas, que imaginam o futuro, que constrói o futuro, que batalha pelo futuro. E quando eu falo futuro, não é o futuro apenas de ter o título diplomático, não é apenas ter o título universitário, não é apenas ter coisas, mas é o cidadão que precisa crescer em valores, em dignidade, em nobreza, em espiritualidade. Logo então, nós estamos concluindo que Jesus está, o reino de céu está dentro de nós. Observemos que nesses momentos o intelecto, a vaidade, o orgulho da criatura humana dentro de nós está desejando superar a razão. O bom senso está acabando na terra. A intuição, que é a mediunidade, está reduzindo. Nós estamos querendo impedir dentro de nós essa luta do homem velho e homem novo, o homem que quer ser, está tentando evitar o passo da águia e quer conduzir, manter o passo da tartaruga, porque nós avançamos tecnologicamente. Nunca a ciência avançou tanto e moralmente temos feito tão pouco para crescer. Desse modo, é por isso que Paulo de Tarso, daí porque toda a lição evangélica é um texto e um conjunto de valores que nos leva a esse processo evolutivo, sempre. De Emmanuel, André Luiz, de Joana a Chico Xavier, de Paulo a João Evangelista, todos eles construindo o homem para esse processo de libertação das amarras da materialidade. Então Paulo nos dá um exemplo muito grande. Jesus não se cercou de santos, mas de homens que lutavam para exemplificar para nós na busca desses valores. E Paulo perguntava num certo momento de desespero, Senhor, por que eu não consigo fazer o que eu quero fazer? E continuo fazendo o que eu não quero. Ele se examinava e via ainda presa ao orgulho, à vaidade, o poder, o doutor da lei, e não se via ainda o evangelista que desejava ser o trabalhador de Jesus. O próprio Francisco de Assis, que nós sabemos ser a reencarnação de João o Evangelista, até pela similaridade, não só pelas informações espirituais, porque João foi o discípulo amado, mais próximo de Jesus, e Francisco veio numa hora em que a igreja estava profundamente comprometida. E a Europa se banhava de sangue, precisava de alguém que pudesse, de algum modo, trazer um relembrar da mensagem de Jesus. E Francisco fez com a maior grandeza. Mas no momento ápice do seu trabalho, da sua encarnação, ele foi exatamente para o Monte Alverne. 40 dias, 40 noites, orando para que o falso profeta lá dentro dele não lhe induzisse aos equívocos. E ele se purgasse. Foi ali, segundo o Frei Leão, que era o mais próximo dele, que escreveu que ele, orando no 40º dia, lá no Monte Alverne, braços abertos, sem comer, sem beber, e fez um apelo ao céu, Senhor, não sei se cumpri minha missão, mas se cumpri, eu queria trazer em mim as marcas do seu sacrifício. Naquela hora, o que se sabe, surgiram nas mãos, nos lados, nos pés de Francisco, a marca da crucificação de Jesus de Nazaré. Então nós vamos observando que aqueles que foram grandes ou que são, jamais se fizeram ou se disseram grandes, porque não é o mais importante.
E o Paulo de Tarso, depois de ter tantas lutas, foi apedrejado, crucificado e condenado à morte, chegou um momento em que ele disse: já não sou eu quem vive, o Cristo é quem vive em mim. Então, superou o homem velho, nasceu a dor do parto, aquelas dificuldades todas, nasceu o novo Saulo, o Paulo de Tarso. E o próprio Cristo de Deus, depois da sua missão cumprida, eu e o Pai somos um. Caminhamos para essa unidade. E a unidade com o Criador não é a materialidade, não é ter coisas, não é vestir-se bem. No congresso de Chico Xavier, há 100 anos, o doutor Bezerra de Menezes, no mediúnico aqui, dizia: meus irmãos, vamos para o congresso com a nossa melhor roupa. Todo mundo fica assustado, o terno, gravata, roupa bonita, vai comprar roupa nova? Sua melhor roupa espiritual, vibratoriamente, beleza interior. Ore para que a sua energia espiritual crie uma aura de ternura, de grandeza, de espiritualidade e de luz, para comungar com os espíritos bons que elas estarão homenageando Francisco Cândido Xavier. Então, no íntimo de cada criatura humana, diz os Espíritos, está havendo essa revolução dentro de nós. É por isso que alguns se sacrificam, é por isso que muitos de nós se entregam, é por isso que muitos, alguns por não entender bem, partem para os extremos, porque os terremotos aconteceram, as guerras aconteceram e não acabou, mas Jesus estava falando do nosso interior, a nossa mente. Nós estamos vendo a mente lutar contra a sexolatria. Nós estamos a razão vencendo contra a intemperança. Nós estamos vendo o amor, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, em todas as religiões. Todas elas têm esse símbolo, ícone